O Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 19. Essa palavra é uma palavra para nos desafiar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: mas na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Repita comigo: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Agora vamos para Mateus 24. Mateus 24. Verso 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Na perseverança ganhareis a vossa alma, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero falar sobre perseverança. Perseverança. Eu tenho visto ao longo desses anos, servindo a Deus, ao longo desses anos pregando o Evangelho, ao longo dessa caminhada cristã, eu tenho percebido que há algo de fundamental importância nas nossas vidas para que possamos permanecer de pé. E esse algo é a perseverança. É a perseverança. Porque nessa caminhada, que nós chamamos de caminhada cristã, jornada cristã, caminho de Deus, para você permanecer firme, você vai precisar de perseverança. Você vai precisar colocar muita perseverança todos os dias na tua vida. Porque por falta de perseverança, tem muita gente perdendo a sua bênção. Por falta de perseverar, tem muitas pessoas desistindo. Por falta de perseverança, tem muita gente olhando para trás. E o que a Bíblia diz? Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Se você colocou a mão no arado, irmão, irmã, não olhe para trás, não desista. Vamos abrir também, por favor, Hebreus 10, sobre essa questão de não desistir. Hebreus 10, veja o que a palavra diz, verso 38 e 39, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. Olha aí, diga comigo: Deus não tem prazer em quem desiste. Mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não podemos desistir, irmão. Quantas vezes nós estamos desistindo por coisas que vão acontecendo? Quantas vezes nós estamos olhando para trás? Quantas vezes nós estamos pensando assim: meu Deus, será que valeu a pena eu ter tomado esse caminho com Deus? Será que valeu a pena eu andar nesse caminho? Tem muita gente fazendo cálculo, contas. Toda vez que você parar para você fazer contas,
se está valendo a pena, você corre o risco de desistir. Porque esse mundo está sempre chamando. Esse mundo está sempre chamando. A Bíblia diz que o pecado jaz em nossa porta. Ou seja, o mundo está sempre nos chamando. Nós precisamos da perseverança, irmãos. Nós precisamos perseverar todos os dias. No nome de Jesus Cristo. Agora, veja, volte lá para os textos que eu li de Lucas 21, por favor. Lucas 21. Lucas 21. Veja que o texto diz assim: na perseverança ganhareis a vossa alma. Na perseverança ganhareis a vossa alma. O ser humano, ele é um ser triuno. O que quer dizer isso, pastor? O ser humano tem espírito, alma e corpo. Você é um ser triuno. Quando nós morrermos, a Bíblia diz que o corpo volta para o pó. Esse corpo vai virar pó. O espírito volta para Deus, porque o espírito é a vida. Volta para Deus. A hora que a pessoa morre, o espírito, que é a vida, volta para Deus. O corpo vai ser enterrado e vai se decompor e vai se acabar e virar pó. Mas e a alma? E a alma? A grande questão é a alma. A alma não fica vagueando por aí não, irmãos. É a alma que vai ser julgada. E o que é a alma de uma pessoa? O que é a alma de um homem, de uma mulher? A alma, ela é constituída por nossas emoções, mente e vontade. Diga comigo, a alma é as emoções, a mente e a vontade. Você sente tristeza, alegria, ressentimento, ódio, rancor, mágoa, tristeza, alegria. Tudo isso são emoções. Na alma. Na alma. Você pensa, você faz projetos. É a mente. Está na alma. E você então decide: eu vou fazer, não vou fazer, eu vou me levantar, eu não vou me levantar, eu vou dormir, não vou dormir, vou acordar, vou trabalhar. Isso é a vontade. É o poder de decidir, de fazer escolha, a vontade. É a alma que decide. Então, o corpo volta para o pó. O espírito que nós temos, que é a vida, quando morremos, volta para Deus. Mas fica a alma. E é a alma que vai passar pelo processo ou de salvação ou de perdição eterna. A alma, na verdade, constitui tudo que você tem de informação. Suas lembranças, seus erros, seus acertos, tudo está na sua alma. E é a nossa alma que vai ser julgada. E é a alma que vai ou para o céu, se ela for salva, ou ela vai para o inferno, se ela não foi salva. É na alma que está tudo que a gente sente. Então o texto diz assim: na perseverança ganhareis a vossa alma. O texto também que a gente leu de Mateus 24 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação da alma,
ela exige perseverança. Escute uma coisa muito importante sobre salvação. Pastor, uma pessoa só é salva no final da caminhada dela com Deus. Aí Deus vai avaliar e vai dizer se ele é salvo ou não. Só no final. Não. A salvação é no momento que você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. No dia que você confessou Jesus, que você se arrependeu de fato dos seus pecados, nesse dia você recebeu o que a Bíblia diz, penhor da salvação, que é o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. No dia que você se converteu, você recebeu. Mas, escute só. A salvação, ela está em você, mas você precisa saber preservar a salvação até o fim. Por isso, a perseverança. Existem alguns que ensinam e que dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é uma teoria em que algumas pessoas querem defender ela. Ah não, se uma pessoa se converteu, se uma pessoa aceitou Jesus Cristo, se uma pessoa entregou a vida para Deus, então ela está salva e pode errar, pode tal, que ela vai até o final. Aí a pessoa pensa assim: não, eu posso errar, estou salvo já, estou garantido, uma vez salvo, salvo para sempre. Opa! Ei, irmãos, escute só. A salvação pode ser perdida. A salvação pode ser o quê? Perdida. Esse é o ensinamento mais respaldado pela Bíblia. É de que uma pessoa pode perder a salvação. Ou seja, no dia que ela se converteu, ela recebeu a salvação, recebeu o Espírito Santo, recebeu o penhor da salvação, está nela. Mas enquanto ela estiver nessa terra, caminhando, andando, até o último dia de vida, de respirar dela, é preciso perseverança para não perder a salvação. Se a gente se convertesse e logo morresse, estava beleza, né? Não teria problema. Mas ninguém quer se converter aqui e logo morrer, quer? Engraçado, você pergunta: quem quer ir para o céu? Todo mundo: quem quer morrer agora? O fato é que a gente se converte e ainda tem a jornada da vida. E nessa jornada da vida você precisa de perseverança, irmão. Você precisa de perseverança, irmã. Nós precisamos de perseverança para não perdermos a salvação. Para que a nossa alma não se perca. Na perseverança ganhareis a vossa alma. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por isso. Mas do que, ou em meio ao que, eu tenho que perseverar? Nós temos que perseverar primeiro em meio às provações. Diga provações. Abra a sua Bíblia em Tiago 1:3. Tiago 1, verso 3. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Diga perseverança. Diga: a prova da fé
produz perseverança. Ei, irmãos, em meio às provações, nós precisamos de perseverança. Escute só. Escute isso. A nossa fé será provada. Diga assim: a minha fé vai ser provada. Tem gente que acha que não vai ser provado na fé. Eu te pergunto, Jó foi provado na fé dele, sim ou não? Eu te pergunto, Abraão foi provado na fé dele, sim ou não? Todo homem na Bíblia, toda mulher na Bíblia, você pode ler, eles foram provados na fé deles, para ver se eles tinham o quê? Perseverança. Tem pessoas que não querem enfrentar provações. Tem pessoas que não sabem, irmãos, como passar pelas provações. As provações vão vir, irmãos. E tem provação de todo jeito. Tem provação que você diz: meu Deus do céu, vou morrer aqui. É a nossa fé sendo provada. Então persevere no meio das provações. Persevere quando as provações chegarem na tua vida. Persevere, porque é Deus provando a tua fé. Deus prova a fé do seu servo, da sua serva. Deus vai sempre provar a nossa fé, irmãos, para ver se eu tenho perseverança na minha vida. Em segundo lugar, em meio ao que nós precisamos perseverar? Diga assim: em meio às tentações. Há uma diferença de provação e tentação. Provação não é pecado, certo? Provação não tem nada a ver com pecado. Provação é uma coisa, tentação é outra coisa. Tentação sim tem a ver com o pecado. Provação não. Você pode estar passando uma provação, você não cometeu nenhum pecado. A provação de Jó, ele pecou? A Bíblia diz que não, mas foi provado. Então provação é uma coisa, tentação é outra coisa. Também em meio às tentações nós precisamos de perseverança, porque, irmãos, nós seremos tentados. Jesus foi tentado. Você já leu Mateus 4? O diabo tentando Jesus? Se Jesus foi tentado, imagina nós, irmão. As tentações vêm para qualquer um. A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, vigie para que não caia. As tentações vêm. Abra a sua Bíblia, ainda em Tiago, no capítulo 1, verso 12. Que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tentação. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, o livramento, para que a possais suportar. Então as tentações, a Bíblia diz que são humanas, ou seja, são tudo da nossa natureza. Tentação é da natureza humana. É da natureza humana. Mas quando as tentações aparecerem, escute, irmão, persevere para você não abrir espaço para a tentação. As tentações têm o objetivo de nos fazer
sair do propósito. Quantas pessoas que foram tentadas e caíram e pararam a caminhada, deixaram de perseverar por causa da tentação. Terceiro, em meio ao que temos que perseverar? Em meio às tribulações. Diga tribulações. Agora vamos para Romanos 5, versículo 3 e versículo 4. Que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga perseverança em meio às tribulações. Quantas vezes, irmãos, as tribulações vêm para a vida da gente? Quantas tribulações que a gente enfrenta? Mas a Bíblia diz que nós temos que nos gloriar, sabendo que a tribulação produz perseverança. Deus quer ver você perseverar em meio às tribulações. Número 4, em meio ao que temos que perseverar? Temos que perseverar no chamado. Diga no chamado. Agora vamos para Hebreus 12. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 1 diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga: correr com perseverança a carreira que me está proposta. O que é a carreira que está proposta para você? É o teu chamado. É o teu chamado. Você foi chamado por Deus, essa é a tua carreira. E nós precisamos correr esta carreira com perseverança. Tem muita gente desistindo do seu chamado, da sua carreira. Deus te chamou, Deus te deu uma carreira. Paulo diz assim: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo está dizendo: eu completei a carreira, eu completei o meu ministério, eu completei o meu chamado.
chamado de Deus para a tua vida, você precisa ter perseverança nele. Tem gente que Deus chamou para fazer algo grandioso na obra dele. Deus chamou para o ministério, Deus chamou para uma obra grande, e a pessoa está desistindo por causa dos problemas, das lutas, do ministério, do chamado. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. O chamado tem muitas lutas. Pensar em desistir, beleza, até eu não digo nada a respeito, porque pensar é uma coisa, praticar o que a gente pensa é outra coisa. Pensar em desistir de algo, a gente pode até passar por isso. Poxa, eu pensei, vou parar, vou desistir. Mas irmãos, você para assim e pensa: não, quem me chamou foi Deus, eu não vou desistir não. Quem me escolheu foi Deus, quem me chamou foi Deus, eu vou perseverar no meu chamado. O chamado tem muitos desafios nas nossas vidas. O chamado, ele tem um peso, mas você não pode desistir. Precisamos perseverar. Eu acho tremendo esse texto, porque ele está falando que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa de testemunhas? Que nuvem é esta de testemunhas que nós estamos rodeados por elas? Para você saber quem é essa nuvem de testemunha, você precisa ler o capítulo 11. O capítulo 11 está a lista das testemunhas que estão nos rodeando. Os heróis da fé. Os heróis da fé. O versículo 1 de Hebreus 12 está falando que essa nuvem de testemunhas é a do capítulo 11. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi, Gideão, Enoque, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías. Todos os heróis da fé, eles estão a nosso redor como uma nuvem de testemunhas, dizendo para nós: ei, pode ir, porque nós fomos pela fé e deu certo. Você também pode ir, que vai dar certo. Nós também exercemos o nosso chamado e cumprimos ele. Você também pode ir. Deus está contigo. Uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, nos apoiando. Tem um vídeo na internet que eu gosto muito dele. É um vídeo quando o rapaz vai fazer uma coisa boa. Não sei se vocês já viram isso, esse vídeo. Tem vários vídeos parecidos com esse. A pessoa vai fazer uma coisa boa, aí ele olha assim para trás, aí vai aparecendo algumas imagens de artistas famosos que dizem assim, ó, para ele, confirma com a cabeça para ele, vai aprovando o que ele vai fazer. Aí ele olha, todo mundo aprovando ele, balançando a cabeça, concordando. Aí ele volta para ele aqui o vídeo, né? Aí ele vai e faz aquela boa ação, porque ele tinha testemunhas que estavam olhando para ele e aprovando a vida dele. Da mesma forma, o meu chamado, o teu chamado, tem uma nuvem de testemunha, que são os heróis da fé, que venceram pela fé, que cumpriram seus ministérios pela fé, que enfrentaram desafios pela fé, que perseveraram, que não desistiram, que creram em Deus e cumpriram o chamado do Senhor. Esses heróis são a nossa nuvem de testemunhas, dizendo para você, dizendo para mim: você pode também. Continua, não desista, não pare, persevere, Deus está contigo.
perseverança no chamado. No que mais, irmãos? Precisamos de perseverança. Perseverança para obter a promessa. Repita comigo: perseverança para obter a promessa. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 36, que diz assim: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais obter, alcançar a promessa. Diga: eu preciso de perseverança para alcançar a promessa. Se eu perguntar aqui, quem tem promessa de Deus, você vai dizer: eu tenho, pastor. Glória a Deus. Mas você precisa de perseverança para você alcançar essa promessa. Você precisa de perseverança para você obter essa promessa. A promessa não vem de oba-oba, não, irmãos. A promessa não vem assim de qualquer jeito. A promessa espera de você e de mim perseverança. Como é que a Bíblia diz que Abraão fez? Abraão creu e perseverou, sabendo que aquele que fez a promessa era fiel para cumpri-la. Ah, pastor, Deus me fez uma promessa, mas já faz tanto tempo eu desisti. Ah, pastor, Deus me fez uma promessa, mas já passou tanto tempo, eu acho que não vai mais se cumprir. Ei, irmãos, se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar no caminho da promessa. O melhor exemplo na Bíblia é Caleb. Recebeu a promessa, ele tinha 45 anos. 40 anos depois, ele recebeu a promessa. Mas como é que ele diz? Ele diz assim: Josué, 40 anos se passaram que Deus me fez a promessa, mas eu estou tão motivado, eu estou tão animado, eu estou com tanta garra como eu tinha há 40 anos atrás. Isso mostra o quê? Perseverança. Perseverança. Meu Deus, irmão, 40 anos. E tem gente que está com 40 dias. Já disse: não vai se cumprir não. 40 anos o homem perseverou. E nós, irmãos, estamos perseverando 1 ano, 10 anos, 20 anos. Sabe, não importa o tempo, o que importa é se você vai perseverar. Cadê a nossa perseverança em direção à promessa? E por último, perseverança para ser salvo. Nós lemos o texto de Mateus 24: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança para a salvação. Você já está salvo, glória a Deus. Você já tem o Espírito Santo, glória a Deus. Mas não brinque nessa caminhada, porque se a pessoa brincar, ela pode perder o Espírito Santo. O Espírito Santo se retira, a salvação pode ser perdida. A Bíblia diz assim, a Bíblia compara uma pessoa que foi salva, mas que voltou para o mundo,
se desviou, a Bíblia diz que é como um cachorro que vomitou e depois comeu de novo o vômito. É como uma porca que você lava ela, dá um banho na porca, e quando solta ela corre para onde? Para a lama. Olha como é que a Bíblia compara alguém que foi limpo, mas que não perseverou, abriu mão da salvação. Queridos, a salvação é de graça. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço por você e por mim. A salvação é gratuita, é um dom. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A salvação é gratuita. Mas, uma vez que você está salvo, você precisa pagar o preço da perseverança para não perder a salvação. Você precisa pagar o preço da perseverança para suportar as provações, para vencer as tentações, para ficar firme nas tribulações. Você precisa pagar o preço da perseverança no teu chamado, pagar o preço da perseverança para alcançar a promessa, e no final de tudo, a perseverança para ser salvo, para ouvir da boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus, dê um aplauso a Jesus.